Vamos ter a aula agora de ciências, abrigos de animais, e nós vamos utilizar a apostila 2 das páginas 243 a 251. Então, para começar, nós temos a seguinte pergunta: como se abrigam esses animais? Olha aqui do lado, temos vários animais, né? Então, nós temos aí ó, o urso, o rato, temos uma tartaruga, temos o jabuti, né? O tigre, o tatu. Temos até um besouro aqui, um leão, a girafa, o gato. Então, como que esses animais se abrigam? Quando a gente pergunta assim, como os animais se abrigam, como que é a casa deles, né? Para onde eles voltam para dormir, para descansar, né? Todos nós temos um abrigo, né? Então, no final do dia, nós sempre vamos voltar para a nossa casa e nós vamos ter um abrigo para estar. E os animais também são assim, tá bom? Então vamos ver. Vamos ler o poema da página 241 e trocar algumas ideias, tá bom? Olha, João de Barro. Alguns bichos têm casas muito interessantes. Desculpa, vamos ler novamente, começar bonitinho agora, tá bom? Alguns bichos têm casas muito interessantes. Formigas, abelhas podem dar ao homem lições de arquitetura. E com que finura a aranha tece sua teia. O marimbondo constrói sua casa, o bicho da seda o seu casulo. Mas sou apaixonada mesmo pela casa redonda do João de Barro. Olha aqui, ó. Talvez porque sempre quisesse morar em árvore, morar assim, pendurada. Quem escreveu esse texto, esse poeminha, foi a Roseana Murai, né? Ela é de Belo Horizonte, né? Quem lançou o livro, né? Quem imprimiu o livro foi a Formato Editorial. E é de 1994, tá bom? O livro dela é o livro Casas, tá bom? Aqui ela tá falando de casas de animais, né? Então aqui nós temos a imagem, ó, da casa do João de Barro. O João de Barro é um passarinho, gente. E ele constrói essa casinha aqui, ele é muito engenhoso, né? Muito cuidadoso para poder proteger a vida dele, a vida dos filhotinhos, a vida da fêmea dele, tá bom? Então, ó, você já viu abrigos construídos pelos animais, como citados no poema, né? Então, aí citados no poema, nós temos as formigas. A formiga, ela faz o quê? Ela faz formigueiro. Acho que todo mundo já viu um formigueiro, né? As abelhas moram em colmeia. As aranhas, ela tecem teia, né? Teia de aranha. Ela fica por ali esperando um inseto grudar ali na teia, né? Para ela poder se alimentar. O marimbondo também constrói a casa dele. E temos o bicho da seda, que ele é muito parecido com a maneira como ele faz a casa dele é parecido com o casulo da borboleta, quando ela é uma lagarta e aí ela fica dentro de um casulo até se transformar numa borboleta, tá bom? Então vamos lá. Então nós sabemos que os animais eles precisam de casa exatamente pelos mesmos motivos que nós. Por que nós temos casa? Para nos protegermos do frio, do calor em excesso, da chuva, né, do sol. Então nós nos abrigamos em nossa casa também para nos protegermos da violência, né? Os animais eles se protegem dos predadores deles, né? Que querem pegar ele e comer. Cada bicho comer o seu lá de acordo com a cadeia alimentar. No nosso caso, a nossa casa é a nossa proteção. É onde nós temos segurança, né, contra os perigos que há lá fora, tá bom? Vamos lá. Então, nós temos aqui ó, um tatu. O tatu, ele mora em toca. Então, ele cava um buraco no chão e ele se abriga ali dentro da toca, tá bom? É o lugar para onde ele sempre vai voltar para se proteger, para guardar alimento, tá bom? E nós temos as abelhas. As abelhas, elas constroem colmeias. Então as abelhas elas saem para trabalhar, para pegar o pólen, voltam para a colmeia. Sempre vão estar voltando para a colmeia, que é a casa delas, tá? Olha o que fala aí embaixo, ó. Os abrigos, ou seja, as casas dos animais servem para que eles se protejam da chuva, do frio e do calor intenso, dos predadores e etc, né? Parecido com os motivos pelos quais nós também temos casas, né, para morar.
Aqui nós temos a foto são duas araras, uma espécie de araras, né? Então, olha o que fala aqui para você poder entender a foto. Alguns animais constroem seus próprios abrigos e outros aproveitam abrigos criados pela natureza, como caverna, frestas em rochas, buracos no solo, tronco de árvores, etc. Então, essas araras aqui, ó, elas aproveitaram uma fresta numa rocha, numa montanha, aí, num morro, né? E elas se abrigam aqui. Muitas delas constroem seus ninhos aqui dentro para poder ter os seus filhotes, tá bom? Então, no caso, as araras, elas não constroem nada de casa, elas aproveitam o que a natureza oferece, tá? Aqui nós temos um passarinho que ele está construindo a sua própria casa. Olha que bonitinho, né? Olha que engenhosidade desse passarinho, puxando as folhinhas aqui, ó, deixando tudo bem arrumadinho e organizado. Então, ó, tem animais que constroem seus próprios abrigos, como o tatu, que cava a sua toca, o coelho também, eles moram em tocas, e algumas aves constroem seus próprios ninhos, tá? Alguns tipos de abrigos são os ninhos, que podem ser construídos de vários tipos de materiais encontrados na natureza, como palha, folhas, terra, galhos, etc. Aqui nós temos um ninho, ó, acho que isso aqui é uma espécie de periquito, alguma coisa assim, e eles construíram o ninho deles, ó, com essas folhinhas aqui, eles se sentem protegidos aqui dentro. Aqui nós temos uma outra espécie de passarinho, de ave, também construindo o seu ninho, olha só que interessante, né? E aqui nós temos, se eu não me engano, isso aqui são garças, e eles constroem o ninho delas bem no alto, né, de árvores, tá vendo? Vamos lá, e são outros tipos de moradias, tá bom? Então, ó, nos próximos slides, segue atividades que devem ser feitas na apostila, tá? E a verificação da correção será no retorno das aulas presenciais. Mas é muito importante que vocês façam, tá? Não deixe para fazer quando a gente voltar para a sala de aula, não. Porque vocês já vão estudando esse conteúdo, tá bom? Olha só, na apostila 2, na página 244, nós temos, ó, 1. Observe as imagens e ligue-as às legendas correspondentes. Então, nós temos aqui, ó, o guaxinim, que ele faz de um tronco de uma árvore, né, que tem um buraco, ele faz a casa dele. Temos aqui um coelho que constrói a sua própria toca e temos aqui um tipo de roedor. Também ele constrói a sua própria toca embaixo da terra, tá bom? Então, olha só, as tocas protegem os animais contra as condições atmosféricas desfavoráveis. O que são as condições atmosféricas desfavoráveis? É a neve, a chuva, o sol quente, tá bom? Condições atmosféricas, é como está a temperatura, tá bom? Alguns abrigos são construídos para o animal criar seus filhotes. Olha aqui o roedor com seus filhotinhos, ó, uma maneira de proteger os seus filhotes, né? E temos alguns animais que usam formações naturais como abrigo, como é o caso do guaxinim, que está aqui dentro do tronco da árvore, tá? Vamos lá, próximo slides. 2. Algumas aves demonstram técnica e habilidade na construção do ninho. Observe nas imagens abaixo algumas etapas da construção de um ninho, feito por um pássaro africano. Então, esse pássaro aqui, a espécie dele, ele é um pássaro africano, tá bom? Então, ele constrói o ninho dele. Aqui é o ninho pronto, tá bom? Então, aqui a gente tem que fazer a sequência correta em que ocorre a construção do ninho Então, primeiro, ele colhe algumas folhas, tá vendo aqui, ó? Ele tá pegando folhas para poder levar pro ninho, para poder montar o ninho dele. Ele tá começando a armar o ninho dele. Essas folhas, ele vai levar. Aqui é onde ele tá mostrando já da onde ele tirou. Aqui ele tá tirando, aqui ele já tirou. E aqui ele já tá com o ninho armado, tá bom? Então, a sequência é 3, 2, 1. Vamos lá pro próximo. Vamos ler o texto ao lado. Página 245 e realizar a atividade da página 246 com o anexo 1, tá? Então, pegar o anexo 1 lá do livro da apostila na parte de ciências. E aí vocês vão, antes de passar para a próxima página para ver o que vamos fazer com o anexo 1, vamos ler aqui, ó. Como João de Barro constrói sua casa? Tudo começa com a coleta de matéria-prima. Além de barro úmido retirado do solo, a ave, cujo nome científico é Furnarius rufus, usa esterco misturado a palha. Esterco, né, nós já falamos sobre isso,
são fezes, né? O cocô dele próprio ou de outros animais, tá bom? A casa é construída em conjunto pelo macho e pela fêmea. Galhos de árvores, postes e beiradas de casa são os locais preferidos para instalar o ninho, em que em geral tem formato esférico. Se tem formato esférico, ele é formato de um círculo, de uma bola, né? Para construir as paredes, o casal amassa as bolas de barro com os bicos e as patas. É uma característica interessante do ninho é a divisão em 2 cômodos. O acesso ao primeiro se dá pela porta, feita na medida que para que a ave entre sem precisar se abaixar. A câmara mais interna, a câmara aqui que tá falando, gente, como se fosse um outro cômodo do ninho, tá? Ele faz em 2 cômodos, né? Então a parte interna fica forrada com penas, pelos e musgos. Musgos são restos de vegetais. Serve para a postura de ovos e acomodações dos filhotes, que ficam a salvo de predadores. Outra característica é a localização da porta de entrada, posicionada à direção contrária à chuva e ao vento. Até hoje não se sabe como João de Barro desenvolveu essa habilidade, que o mantém protegido das intempéries. Intempéries são as condições climáticas da atmosfera, tá bom? Se está frio, vai chover, se está muito calor. O ninho fica pronto em cerca de 2 semanas e então a fêmea põe seus ovos. Inexplicavelmente, o ninho só é utilizado por 1 ano, período em que o casal tem até 4 ninhadas. Quer dizer que eles têm 4 vezes os filhotinhos, né? 4 vezes a fêmea fica grávida. Em seguida, a dupla abandona o lar e começa a construção de um novo. Então, olha, aqui diz como que ele constrói, né? Então imagine, né? A casinha lá, o ninho deles, a casa do João de Barro, ela é dividida em 2. Uma parte vai proteger os ninhos, né? E a outra parte fica mais para o macho e para a fêmea. Atividade número 1 da página 246 também precisa ser realizada, tá bom? Então, nessa atividade que vocês vão utilizar o anexo, ok? Então, olha, 2. Sobre o texto da seção ler, responda no seu caderno. Quais são os materiais utilizados pelo casal de João de Barro para construir o seu abrigo? Então, você vai lá no caderno, pegar o caderno de ciências, vai copiar essa questão e vai responder. Não esqueça de fazer o cabeçalho, ok? De que forma a construção do ninho ajuda na sobrevivência de João de Barro? Como que a maneira como ele constrói o ninho dele ajuda para que ele, a fêmea e os filhotinhos possam sobreviver, tá bom? E C, por que João de Barro é considerado um hábil construtor? Né? Olha o significado de hábil. Talentoso, jeitoso, que executa com habilidade. Por que João de Barro ele é considerado hábil? Por que é considerado que esse pássaro tenha todos esses talentos, né? Toda essa habilidade? Responde no seu caderno. Aqui nós temos pequenos animais, grandes arquitetos. Nós temos as abelhas e as formigas. Tanto as abelhas como as formigas, eles são pequenos animais, ok? As abelhas, elas constroem a colmeia, né? E aqui nós temos esses buraquinhos aqui, né? É onde ela armazena o pólen, o mel, tá bom? E aqui nós temos as formigas, né? A formiga, geralmente a gente olha no chão e vê um formigueiro, a gente vê só um pouquinho de terra às vezes. E o que a gente vai olhar para baixo, olha só, ela vai construindo, ó, fazendo corredores, criando espaços onde elas botam os ovos, onde ela armazena a comida, né? Onde elas possam circular, tá bom? E para que elas possam se proteger. Olha uma formiguinha entrando aqui, ó, na portinha do formigueiro, né? E assim elas conseguem se proteger o alimento, proteger os filhotes, tá bom? Isso tá da página 247 e 248. Então, no próximo slides também vamos fazer atividades na apostila, ok? Vamos corrigir na volta às aulas. Página 249. O formigueiro é um lugar muito organizado. Releia o texto da aula e anote as informações que comprovam isso. Então, o formigueiro, ele é um lugar muito organizado. Os insetos são grandes arquitetos. Por dentro se assemelha a uma cidade. Então, no texto, essa é a frase que comprova por que os animais, o formigueiro é um lugar organizado, tá bom? 2. Sobre o cupinzeiro, responda. O que os cupins utilizam para construir os seus ninhos? Né? Então, no livro, vocês vão conseguir ver aí imagens
de cupinzeiros, tá? Também podem pesquisar na internet, tá bom? Tem até um cupinzeiro, é que eu não coloquei a imagem aqui, mas que ao lado dele tá uma girafa, né? E ele é tão grande quanto a girafa. Então, o cupim, eles usam, ó, uma mistura de fezes, madeira, barro e a própria saliva para poder construir os seus ninhos. E são bem grandes. E os cupins, eles trabalham mais ou menos como a formiga, tá? Eles vão construindo esses espaços, tá bom? Para preservar alimento, para preservar os filhotes, tá? Aqui. B. Quais são as características de um cupinzeiro que contribui para a sobrevivência de seus membros? Então, as características de um cupinzeiro que ajuda na sobrevivência dos membros, de quem mora naquele lugar, é o quê? Organização, são organizados, construídos com paredes finas que permite a entrada de ar e com túneis para depósito de água. Então, são bem organizados. Ninguém precisa falar para eles como precisa fazer, né? Eles já sabem. Sobre as colmeias, responda. Qual é a importância delas para a sobrevivência das abelhas? Porque contém espaço para criar larvas são os filhotes, armazenar o mel e é um local onde a rainha vive. Então, as abelhas, elas têm uma rainha. Essa rainha é quem bota as larvas e eles mantêm todas as coisas assim para a sobrevivência da rainha, tá bom? E ela não sai da colmeia, tá bom? Ela fica lá dentro porque a colmeia, a casa dela, é onde ela fica protegida. Aí nós temos aí, ó, B. Como as abelhas fazem para resfriar a colmeia? Elas batem as asas que criam correntes de ar. Batem mesmo. Se vocês balançar a mão assim, ó, na frente do rosto, vocês vão sentir um ventinho. Então é isso que as abelhas fazem. Elas batem as asas para criar essas correntes de vento, corrente de ar, tá? E 4. Por que os cupinzeiros, as abelhas e as formigas podem ser considerados grandes arquitetos? Porque eles constroem seus ninhos organizando-os de acordo com suas necessidades. Eles fazem exatamente de acordo com a necessidade deles. Eles não constroem nada mais, nada menos. Eles fazem o que eles e todos os demais que moram no mesmo lugar necessitam, tá bom? Na página 250 nós temos, ó, complete o esquema com as palavras e expressões abaixo. Então nós temos intempéries, animais, predadores, proteção, recurso do ambiente. Então, ó, os abrigos são construídos por animais que utilizam recursos do ambiente. Os abrigos servem de proteção contra intempéries e predadores, ok? Desafio. Observe o ninho da ave galeirão comum e procure descobrir qual é a vantagem de um ninho ser construído na água. Olha aqui a ave galeirão comum, ela construiu um ninho, olha, na água. Interessante, né, gente? Ela construiu tudo aqui. E olha só o que diz, ó. Que esse ninho, além de proteger os animais, ele também ajuda o animal adulto a capturar alimentos e ajuda os animais a criarem seus filhotes em um local mais seguro. Então, esse tipo de ninho é proteção para eles, tá bom? Vamos lá, lição de casa, página 251, ok? Um beijo e até mais.